vale a pena. Olá, este é o programa Em Discussão Convida e temos a honra de receber a deputada Damares Moura, do PHS, e os seus convidados, o Dr. Ganoni Diop, secretário-geral da IRLA, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, e o Dr. Jonatas Granieri Oliveira, membro efetivo da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp. É um prazer recebê-los. Muito bem-vinda, deputada. Nice to meet you, Mr. Diop, Dr. Jonatas. A sua saudação aos convidados, deputada. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de participarmos aqui desse espaço de discussão a respeito de um tema que é tão relevante, não é, neste tempo e sempre, não é, porque estamos falando de um direito caríssimo à dignidade humana. Né, cumprimentar os nossos telespectadores que nos assistem agora, né, agradecer ao meu amigo Dr. Ganoni Diop, que aceitou o nosso convite de participar das celebrações do Dia da Liberdade Religiosa. Com a palavra. É o meu prazer e honra estar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite. E aqui na discussão de um tópico tão importante, que é vital para a vida de todos os países. Então eu estou muito honrado de ser parte desta conversa. Dr. Jonatas, falar sobre a liberdade religiosa e o direito, né? Importante. Aliás, devemos lembrar aqui a deputada, a doutora Damares, criadora, fundadora, né? Dentro da OAB São Paulo. Sim, eu também aproveito a oportunidade para agradecer o convite, fiquei muito honrado. Já é um trabalho que já passa-se de 10 anos esse trabalho. O senhor já foi presidente, Sim, inclusive? fui presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, da subseção de Franco da Rocha, da OAB de Franco da Rocha. E sempre que posso estou ajudando nos eventos, na programação. Fui recebido pela doutora Damares com braços abertos, desde que nós nos conhecemos nesse trabalho incansável da doutora. Então estou hoje aqui como advogado, membro da comissão e como intérprete também, podendo auxiliar nos trabalhos. Deputada, vamos falar também sobre a importância de ter um dia, o 25 de maio, para marcar essa data. Sim, esse realmente é um fato histórico para São Paulo. Né? No ano de 2014, nós estivemos com o deputado Campos Machado, não é? E dissemos a ele da relevância do Estado de São Paulo ter um dia especial de conscientização. Não é? E então ele propôs a Lei 15.365 de 2014. Ela foi aprovada por esta casa e foi instituído o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, que nós estaremos celebrando no dia de amanhã. Sim. Eu queria que o senhor comentasse com o Dr. Diop sobre a data, o que ela significa também, se os países e os estados também marcam com uma data. What's the date if the other countries also celebrate that? How do you see that? They have, first of all, there are countries who take religious freedom very seriously. Primeiro de tudo, há países que levam a liberdade religiosa com muita seriedade. They have even elected like an ambassador at large for religious freedom. Eles até elegeram um embaixador honorário para a liberdade religiosa. This is the case for the US, for example. É o caso dos Estados Unidos, Dinamarca, Germany also, Alemanha também, and few other countries. E alguns outros países. Because they want religious freedom Porque to be eles querem part of the que a liberdade religiosa seja parte da estrutura of the country, do país. Even its foreign policy also. E também em política externa. But I think there is something really remarkable. Mas eu acho que é algo muito notável aqui. And I would like to congratulate the state of São Paulo. Parabenizar o estado de São Paulo. And the senators. E a deputada, lawmakers, legislators, e todo o corpo legislativo, for what they are doing for religious freedom. Pelo que eles estão fazendo pela liberdade religiosa. This is because of the place of religious freedom. E isto é devido ao lugar da liberdade religiosa. Among other fundamental freedoms. Entre outras liberdades fundamentais. If I were to simplify,
se eu fosse simplificar o I would assunto, say that religious liberty eu diria que a liberdade religiosa is part of what it means to be human, é parte do que significa ser humano, because it is a compound freedom. porque é uma liberdade complexa de vários lados. If you protect religious liberty, Se você protege a liberdade religiosa, you protect freedom of thought, você protege a liberdade de you pensamento, protect freedom of conscience, protege a liberdade de you consciência, protect freedom of choice, você protege a liberdade de escolha, you protect the freedom to assemble. Sim. a liberdade de reunião. In fact, you protect the dignity of every human being. De fato, você protege a liberdade de cada ser humano. So this is why for the state of São Paulo, Então, para o estado de São Paulo, to say that we want to celebrate every May 25th religious liberty dizer que nós queremos comemorar em todos os dias 25 de maio o Dia da Liberdade it is Religiosa, a way to say human beings matter é uma forma de dizer que o ser humano importa and people ought to be respected. e as pessoas devem ser And respeitadas. that is a deliberate political, social choice also E esta é uma escolha deliberada, política ou social, to say that in this area of the world, para dizer que nesta área do mundo, tolerance has to be a reality. a tolerância deve ser uma realidade. But tolerance doesn't mean, like a superiority complex, you tolerate somebody. No. Tolerância não significa um complexo de superioridade onde você se sobrepõe sobre alguém. It is a solidarity, É uma a solidariedade, deep respect um respeito profundo of the rights of other people. dos direitos de outras pessoas. And I really congratulate the state of São Paulo, E eu São realmente Paulo, gostaria de parabenizar o Estado de São Paulo and also Her Excellency Damaris e também a Vossa Excelência Doutora Damares for her passion for religious freedom. pela a paixão dela pela liberdade Dedicação. religiosa. Because it is not Dedicação. just to defend an idea, Não é apenas para defender uma ideia, it is to defend people. é para defender as pessoas. Of course, through this law, Que por causa desta lei, and I say law not just here in Brazil, e eu by the way. digo a legislação não apenas aqui no Brasil. This is one of those international legislation law E provision esta é uma das leis do corpo jurídico de leis internacional, even inscribed in the Universal Declaration of Human Rights, Article 18, for que example. está escrita lá na Declaração Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas, por exemplo. Which means then the international community, Que significa que a comunidade internacional, especially after the tragedies of World War II, especialmente após as tragédias da Segunda Guerra Mundial, after 6 million people died, depois de 60 million, 6 milhões. 60 million, 60 milhões de 60 pessoas morreram. nations gathered together As nações se uniram to try to find what are the important principles and values para tentar entender quais são os princípios e valores importantes that should operate everywhere in the que world. deveriam funcionar em todos os lugares do mundo. And the Universal Declaration of Human Rights E a was Declaração born there. Universal dos Direitos Humanos nasceu disto, December 10, 1948. 10 de dezembro de 1948. And at the heart of that Universal Declaration of Human Rights, E no âmago desta declaração, we have religious liberty. nós temos a liberdade religiosa. The right to believe according to the dictates of one's conscience. O direito de crer de acordo com os ditados da própria consciência. Or even the right not to believe at all. Ou até mesmo o direito de não crer em nada, de forma nenhuma. So religious liberty is for all. Então a liberdade religiosa é para todos. So deep congratulations to the Então state of São eu Paulo gostaria de parabenizar muito o Estado de São Paulo for setting a day apart por separar um dia to celebrate religious freedom para comemorar a liberdade and religiosa help develop a culture of religious liberty. e ajudar a desenvolver uma cultura de liberdade religiosa. Muito bem. Deputada, eu acho que o nosso telespectador fica curioso também e se pergunta por que 25 de maio, né? Isso é importante a gente falar das datas e se ela também tem um reconhecimento internacional e se a lei paulista também deu frutos em outros estados. Sim, essa é uma história bem interessante. Inclusive, o Dr. Ganoni Diop fez parte dessa história. No ano de 2013, foi organizado por meio da IRLA um festival mundial de liberdade religiosa em São Paulo. Não é? Então, este evento, esse grande evento, aconteceu no Vale do Anhangabaú e reuniu aproximadamente 30 mil pessoas.
E isso aconteceu no dia 25 de maio de 2013. Foi uma data inicialmente aleatória, mas que fez história por São Paulo ter sido palco deste grande festival mundial de liberdade religiosa, de iniciativa da IRLA. E nesta data, então, houve da nossa parte a iniciativa de pensar nela como um dia para celebrar a liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Agora, você me perguntou a respeito se esta lei influenciou Outros estados, Eu não vou poder declinar números, mas eu já posso lhe assegurar que, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, pelo menos 10 municípios já instituíram esta data por meio de lei municipal. Nos seus calendários Nos municipais. seus calendários comemorativos, não é? E nós estamos agora criando um ambiente influenciador para que outros estados, ainda que não seja o dia 25 de maio, mas se for, tanto melhor, não é? Porque essa data pode ter uma repercussão internacional, inclusive nas Nações Unidas, onde o Dr. Ganoni interage constantemente. Ele tem levado as notícias do Brasil, não é, como uma voz da liberdade religiosa para o mundo. Muito bem. Okay. Importante falar, né? You know, I was just in Geneva 2 weeks ago. Eu estava em Geneva 2 semanas atrás. And religious liberty was at the heart of a meeting at the UN. E liberdade religiosa estava ali no coração de uma reunião, bem no centro de uma reunião das Nações Unidas. And that meeting was organized by the Office for the Prevention of Genocide at the United Nations. E essa reunião foi organizada pelo Escritório de Prevenção de Genocídio nas Nações Unidas. And with the special advisor to the UN Secretary General. E também com o Conselho Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Mr. Adama Dieng. senhora Amara Jane. And they have actually written a plan of action E, na verdade, eles escreveram um plano de ação for religious leaders and actors para líderes religiosos e outros, to help stop incitement to violence, for para example. ajudar a parar a incitação à violência pelo próximo, And a key ao piece próximo. of that process E uma parte central deste processo is the tool of religious freedom. é a ferramenta da liberdade religiosa. Let me take this opportunity to say this. Gostaria de tomar essa oportunidade para dizer o seguinte: You know, religious liberty is like a sign. a liberdade religiosa é como um sinal, You know, there are several signs here. na verdade, como uma placa. An exit sign. Tem uma placa de saída. What is signified is if we want to go out of this place, we have to take the O que exit. significa é que se nós quisermos sair deste lugar, precisamos sair pela porta de saída. Religious liberty is like a sign in itself Então a liberdade religiosa seria como uma placa em si mesma, that says to us, que diz a nós: every person is important. cada pessoa é importante. Every person's conscience is sacred. A consciência de cada pessoa é sagrada. You see, people accept usually As pessoas geralmente aceitam that a cathedral is sacred que uma catedral é sagrada for those who believe, for example. para aqueles que creem naquilo. A church is important. Uma igreja é A importante. synagogue is important. Uma sinagoga é importante. A national monument is important for those who do not even believe. Monumento nacional é importante para aqueles que creem nisso When também. religious liberty Ao passo que a liberdade religiosa is a reminder é algo que nos lembra that people que as pessoas are more important than places. são mais importantes do que lugares. Every person ought to be respected. Cada pessoa deve ser respeitada. So there is, when we defend religious liberty, Então, quando nós promovemos a liberdade religiosa, again, it's not just an idea that we defend. novamente, não é apenas uma ideia que It is defendemos. very important to defend that. É muito importante defender It isso. is important to legislate about É that. importante criar leis sobre isso. But ultimately, Mas, como resultado final, it is to restore the dignity of every person. é para restaurar a dignidade de cada pessoa. And I can just dream. E eu poderia apenas sonhar The society in Brazil a sociedade brasileira valuing religious liberty valorizando a liberdade can religiosa. completely change the way
poderia relate to one another. completamente mudar a forma que nós nos relacionamos um com o outro. And that is why I'm also passionate about what is happening here. Por isso que eu tenho uma paixão pelo aquilo que está acontecendo aqui. And Her Excellency is absolutely right. E Vossa Excelência está completamente correta. It was quite a scene to see these 30,000 people. Foi uma cena sem precedentes de ver aquelas 30 mil pessoas. And that was the launch of May 25th. E ali foi o lançamento do 25 de maio. So that is why I was traveling a lot Então, recently. eu tenho viajado muito ultimamente. But when I was invited for this event, Mas quando eu fui convidado para este I evento, say this is important. I want to falei, go and support this. isso é importante, eu vou lá e dar o meu apoio a isso. Support the work of Her Excellency Damaris. Apoiar o trabalho de Vossa Excelência, doutora Damaris. And I know, like Elio Carnasale also work in this context. E também trabalhando neste contexto, And other actors, e outros também players ou atores deste processo, Adventists and non-Adventists alike, adventistas e não adventistas, and all together e todos juntos, to help develop a culture para of religious freedom. ajudar a desenvolver uma cultura de liberdade religiosa, Because it means respect porque significa respeito the dignity of other people. à dignidade de outras pessoas. Ok. Queria ouvir a deputada, doutora Damaris, sobre isso, e principalmente num país continental como o Brasil, uma população enorme, 208 milhões de habitantes, e o sincretismo também, são várias religiões. O que falar, deputada? Então, o Brasil tem uma característica. Não podemos ainda afirmar, não é, que temos pluralismo religioso. Porque nós sabemos que, historicamente, não é, o Brasil, ele teve e ainda tem uma maioria religiosa representada pelos cristãos. Sim. Né? Contudo, anuncia-se no Brasil um pluralismo religioso muito maior, até em virtude dos movimentos migratórios que ocorrem hoje no mundo inteiro. Nós estamos recebendo pessoas, né, de várias nacionalidades, trazendo consigo suas crenças, suas culturas, os seus acúmulos sociais. Então, nós, brasileiros, precisamos nos preparar ainda mais para viver este novo tempo. E viver de que maneira? Viver respeitosamente, viver de forma pacífica e reconhecendo que o outro, mesmo que haja entre a minha crença e a sua um abismo, nós temos que estabelecer pontes. E essas pontes se chamam respeito. Agora, ainda fazendo um registro sobre o cenário brasileiro. Hoje números ainda não são conclusivos, porque há muito pouco tempo atrás, aproximadamente a partir de 2012, é que nós começamos a quantificar a intolerância religiosa no Brasil, por meio do Disque 100, do atual Ministério dos Direitos Humanos, não é? Então, esses números já noticiam algo que não é animador. Por isso que é tão importante uma data como essa, não é? A cada 15 minutos, no Brasil, aproximadamente, uma denúncia de intolerância religiosa é registrada por meio do Disque 100 no Ministério dos Direitos Humanos. Mas a gente sabe que há uma subnotificação altíssima. Sim. Né? Porque as pessoas não sabem ainda identificar este direito e utilizá-lo de forma a garantir a sua liberdade religiosa. Né? Portanto, nós estamos, na minha concepção, e é um desejo enorme do meu coração, porque assim como o Dr. Ganoni, eu considero o direito de liberdade religiosa o mais caro à dignidade das pessoas. É o direito de escolher livremente, de professar livremente e de se organizar livremente em torno da religião que escolheu. Essas são as dimensões da liberdade religiosa, não é? Então, o desejo do meu coração é que nós façamos no Brasil um grande movimento educativo. Sim. Precisamos dizer para as pessoas e sensibilizá-las de que são, como todos, né, objeto de respeito e de consideração. E é isso que nós queremos trazer aqui com força para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Assim seja. Quero ouvir um comentário do I doutor. want to hear your remarks on Well, this.
I really would like to encourage that Eu gostaria so deeply. realmente encorajar isso de uma forma muito contundente. Think about the situation around the world. Pense sobre a situação ao redor do mundo. Everywhere there is need for progress. Em todos os lugares há necessidade para o progresso. They are currently, and this is not very encouraging, Isso não é muito encorajador, infelizmente. more than 5 billion people in the world Há mais do que 5 bilhões de pessoas no mundo who are not enjoying religious que liberty. ainda não desfrutam da liberdade religiosa. So either because of the restrictions from the government Seja pelas restrições governamentais or ou by popular hostility. pela hostilidade popular. So in Brazil, Então, no Brasil, I think the government is cooperating to create this context, eu acho que o Brasil está cooperando para criar este contexto, to improve. para melhorar. And this is the reason E why este é o motivo people like Her Excellency Damaris pelo and then qual others, pessoas como Vossa Excelência, and Doutora then Damares e the outros, president of the Legislative Assembly that we met this morning, e o and then presidente da other Assembleia people Legislativa, que nós nos reunimos hoje de manhã, e outras want to pessoas improve the situation querem in Brazil. melhorar a situação. So compared to what is happening around the world, Então, comparando com o que está acontecendo ao redor do mundo, this is really the right direction. esta é realmente a direção But of correta. course, there's always progress to be Mas, made. claro, sempre há mais progresso para ser feito. I go to visit so many countries Eu visito tantos países in order to encourage people. para encorajar as pessoas Say it's possible. e dizer é possível. Our common future depends on O this. nosso futuro em comum depende disto. The respect of people. O respeito das pessoas. If religious liberty is not existent, Se a liberdade religiosa não existe, then social unrest, então as agitações sociais then começam dissatisfaction, e falta de satisfação. then people cannot be as productive because they cannot be creative. E aí as pessoas não podem ser tão produtivas quanto seriam porque elas não podem ser criativas. So this is why I believe Brazil has all to win E por isso que eu acredito que o Brasil tem tudo para ganhar, to promote this. para promover isto. And I think it's really what some people will call a fantastic moment. E eu acho que isso seria o que muitas pessoas chamariam de um momento fantástico. To have people like Her Excellency Damaris who are promoting this. Ter pessoas como a doutora Damares, Damares. Vossa Excelência, que está promovendo isso. Not only here in São Paulo, Não apenas aqui em São but Paulo, also eventually influencing other states mas também, no final disto, influenciando outros estados. and hopefully the whole country E, felizmente, esperemos o país inteiro. with pluralism, Com pluralismo, diversity, diversidade and inclusion, e inclusão. so that people all may be part of the building of this wonderful country. Para que as pessoas todas possam ser parte da construção deste país maravilhoso. Muito bem. Preciso saber do Dr. Diop se boas práticas brasileiras podem ser espraiadas mundo afora. Por exemplo, o Disque Denúncia, o Disque 100. Good Brazilian practices could be taken abroad. For example, the direct phone number channel that we have to turn in cases of religious intolerance. Could that be taken to other countries, or could they use that as an example to their progress? Well, Brazil is part of the international community. O Brasil é parte da comunidade internacional. Whatever is good for this O country que é bom para este país should be exported all over the world. deveria ser exportado para o mundo inteiro. And this is the reason why you even have a representative in international organizations. Por isso que vocês têm um representante até mesmo nas organizações internacionais, like the United Nations, como as Nações Unidas, or even the Organization of American States and so forth. ou a Organização dos Estados Americanos, e assim por diante. And there are other organizations. E há outras also. organizações também. I would absolutely encourage that. Eu encorajo isso com certeza. And you have a unique sociocultural feature in Brazil E also. vocês têm uma característica muito singular aqui no Brasil. If people can coexist peacefully here, Se as pessoas podem coexistir pacificamente aqui, that can be a model of multi-ethnicity, multiculturalism, isso and pode ser so um modelo forth. de multietnicidade, multiculturalismo em outros lugares. And then acceptance E a aceitação at every level. em todos os níveis. Sim, ainda só para fechar esse bloco, Just deputada, to finish, sobre o fato de ter o brasileiro como cordial,
Não é paradoxal que, ao mesmo tempo, tenhamos a cada 15 minutos uma denúncia de agressão com essa vertente à liberdade religiosa? Eu acho que não necessariamente uma coisa está associada à outra. Eu concordo que o brasileiro é cordial, ele é relacional, ele é receptivo, mas a barreira existente entre a crença que você professa e a minha, ela pode extrapolar esta possibilidade de relacionamento. Aliás, ela pode interferir. Não é? Você se relaciona muito bem quando as pessoas creem como você. Sim. Né? E aí, foi muito boa essa pergunta, porque eu quero fazer um registro aqui. É muito fácil nós prestigiarmos, convivermos e nos relacionarmos com pessoas que pensam como nós, com pessoas que creem como nós, não é? Eu acho que o grande desafio das nações e nosso aqui no Brasil é prestigiarmos, respeitarmos e reconhecermos aqueles que pensam diferente de nós. Por isso que não necessariamente esse comportamento cordial do Brasil, não é, está diretamente relacionado com a aceitação da diferença religiosa. Sim. Não é? Aliás, esta pode ser até uma barreira que interrompe esse relacionamento. O caminho é: eu recebo você com aquilo que você crê e eu respeito você segundo os ditames da sua própria consciência. Aí nós vamos evoluir para o estágio de não só sermos cordiais e receptivos, mas sermos respeitosos às diferenças, não é, que estão cada vez mais se multiplicando aqui nesse país. Reciprocamente. Exatamente. Quero um comentário. Exatamente. Mutually each other. You know, the whole human family Toda a família humana share some positive values, compartilha alguns valores and the kindness e a bondade that you have mentioned about que o senhor mencionou sobre os brasileiros, a gentileza, hospitality, a hospitalidade joy, e a alegria. you know, they also find Eles também, their expression, if really understood correctly, in religious liberty. eles encontram essa expressão, se interpretada corretamente, na liberdade religiosa. Because religious liberty Porque a liberdade is religiosa like a mandate to humanize people. é como um mandamento para humanizar as pessoas. Because if I respect the other person, Porque se eu respeito outra pessoa, because the other person is sacred, é porque a outra pessoa é sagrada. because the conscience is like a sanctuary inside the Porque a person, consciência é como um santuário dentro de cada um. then of course I'll be kind to that person. Então, claro, eu serei gentil a you esta know, I'll pessoa. be gentle with that person Eu serei bondoso com esta because pessoa of the respect. por causa do So respeito. they go together. Então essas coisas vão That's juntas. why the promotion of religious liberty Por isso que a promoção da liberdade is religiosa part of also of the educational tools é parte das ferramentas educacionais for people to discover the best they have in themselves. para as pessoas descobrirem o melhor que elas têm dentro de si. But of course, we are living in a world Claro, estamos vivendo em um mundo where forces of good onde as forças do bem are also countered by negative forces. são impressionadas ou têm a força do mal contra si. But the more people are committed to the common good Mas quanto mais as pessoas têm um comprometimento ao bem comum and the dignity of every e a person, dignidade de cada pessoa, then that can contribute to peace, então isto pode contribuir à paz, to security. à segurança. And this is the paradox, E este é o paradoxo, not just in Brazil, não apenas no Brasil, but in the US. mas também nos Estados Unidos. Also, you have murders and crimes and intolerance every 2 minutes. Assim como você tem assassinatos, intolerância e crimes a cada 2 minutos. But that should never discourage Mas isso nunca deveria desencorajar people who choose good as pessoas que escolhem o bom, o bem. and the common good of everyone. E o bem comum de todas as pessoas. So continue to promote Então religious continuem freedom. a promover a liberdade religiosa. Muito bem. Eu vou perguntar, mas vou deixar para o próximo bloco uma pergunta sobre liberdade religiosa e as redes sociais. Como propagar nas redes sociais, que são planetárias, a questão da liberdade religiosa. O Em Discussão Convida volta em instantes.
Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta no programa Em Discussão com Vida, hoje falando de liberdade religiosa, e eu deixei no bloco anterior uma pergunta, eu queria comentar com a deputada sobre a questão das redes sociais. Os iguais falando para os iguais e ignorando a parte contrária. Deputada, eu queria até provocá-la para que a senhora responda e depois um comentário do Dr. Diop. Tá, deste assunto eu falo com uma experiência prática, mas só concluindo o meu pensamento anterior, é fácil conviver com pessoas que creem como você. O nosso desafio não é este, não é? O nosso desafio é conviver com aqueles que creem diferente de nós ou não têm crença alguma. Né? Porque o direito de liberdade religiosa, também contempla. Ele alcança o direito de crer e o direito de não crer. Mas falando das redes, no ano de 2012, nós tomamos uma iniciativa na OAB de São Paulo, né, pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, inclusive a pedido de um grupo religioso aqui no estado de São Paulo, que eu não vou declinar, mas foi uma iniciativa interessante para nós criarmos uma campanha por meio da OAB, não é, de combate. Não gosto muito da palavra combate, é melhor uma palavra mais positiva, mas o objetivo é combater a intolerância religiosa nas redes. Sim. Não é? Porque o anonimato e a facilidade de disseminar discursos de ódio por meio das redes é muito fácil e muito acessível e muito rápido, não é? E um único comentário pode incitar milhares de pessoas a se voltarem contra um grupo religioso, não é? E aí nós nos entusiasmamos com a ideia, não é? Inclusive analisando o Marco Civil da Internet no Brasil, que é uma legislação reguladora destas relações, não é? Nós iniciamos, então, por meio de um abaixo-assinado pacífico e de conscientização, não é? O cidadão que desejava participar, não é, de um movimento educativo e de conscientização para nós combatermos intolerância religiosa na rede. Foi interessantíssimo e se disseminou por diversos grupos religiosos que queriam se juntar a nós neste trabalho, não é, no entendimento de que, inclusive, a própria legislação brasileira, e era o nosso entendimento à época e podemos avançar nele, né, poderia criar mecanismos mais eficientes, e aí não se trata de diminuir a liberdade de expressão. De forma alguma, uma coisa não se relaciona com a outra. A internet é livre, claro, né? A opinião. Exatamente. Mas nós estamos dizendo que direitos, mesmo os fundamentais, eles não são ilimitados, não é? Eles encontram um limite que é a dignidade do outro. Sim. Todas as vezes que eu exerço um direito, uma liberdade, de modo a ferir a dignidade do outro, eu estou chegando no limite do exercício do meu direito. E esse movimento, ele foi interessante, ao menos para chamar a atenção da sociedade, de instituições e até mesmo dos provedores, de que esse assunto é relevante e que os paulistas querem que haja no ambiente da internet um respeito à diversidade religiosa desse Estado. A religious diversity in this state. I completely agree with that. Eu totalmente concordo com isso. And I would like to expand E eu gostaria de expandir on the rights of others sobre os direitos de outros, in relation to religious freedom. no que diz respeito à liberdade religiosa. There is a fascinating
aspect of religious freedom, há um aspecto fascinante da liberdade religiosa, which is freedom from violence. que é a liberdade da violência, ser livre da violência. Freedom from being hurt A liberdade ou estar livre de ser machucado, because one believed differently. porque alguém crê de forma diferente. Freedom from being humiliated. A liberdade contra ser humilhado. Freedom from being discriminated. A liberdade para você não ser discriminado. Freedom from being criminalized. A liberdade para você não ser criminalizado. Because some people are criminalized just because they believe differently. Algumas pessoas são criminalizadas só porque elas creem de uma forma diferente. So this aspect of religious freedom is Então, also fascinating. esse aspecto da liberdade religiosa também é fascinante. Because it affirms the integrity of other people. Porque traz aquela afirmativa da integridade das outras pessoas. Physical integrity, A not to integridade física, be, mental a integrity, integridade mental, so that people should not be coerced or para forced. que as pessoas não sejam forçadas ou coagidas I mean, to believe or not to believe. para crer ou não crer. And there is one fascinating aspect that I would like also to mention. E é um aspecto fascinante que eu gostaria de mencionar aqui. One of the reasons why religious freedom is so valuable, Um dos motivos que a liberdade religiosa é tão valiosa, it makes love possible. faz o amor possível. Because love cannot be forced. Porque o amor não pode ser forçado. Nobody can come and say, oh, you have to love me. Ninguém pode vir e dizer, você precisa me amar. Because love is a choice. Porque o amor é uma escolha. So that is also part of the Então, dynamics of religious freedom. isto também é parte da dinâmica da liberdade religiosa. See, again, it goes back to the respect of the person's right to choose. Volta novamente ao ponto do direito da pessoa de escolher And to decide for themselves. e decidir por si próprio. So that is why religious liberty is also connected to the idea of identity, Por isso que a liberdade religiosa é também conectada à ideia de identidade, self-determination. in that autodeterminação. sense. So it's really like a multifaceted jewel. Então, na verdade, é como uma joia multifacetada. And when we start opening, E uma vez que começamos a abri-la, we discover the various facets descobrimos as várias and facetas say, wow, e falamos, uau, if this is neglected, se isso for negligenciado, then human beings will be neglected also. então os seres humanos também serão negligenciados. So that is also one of the additional reasons. Isto é um dos motivos adicionais. Freedom from violence A liberdade contra a violência and the right to peace. e o direito à paz, That also magnifies religious freedom. que também exalta a liberdade religiosa. Deputada, a senhora quer fazer uma pergunta para o Dr. Diop e principalmente também, a gente fala das redes, mas precisamos lembrar que, por exemplo, como usar a rede para o bem. É aquilo que a senhora falou aqui antes, ou seja, conclamar as pessoas a fazerem, né, digamos, a propagarem a liberdade religiosa em vez do preconceito, em vez das agressões gratuitas, né, que muitas vezes saem por trás de um ser que está ali invisibilizado. Sim. Dr. Diop, hoje, na visita que fizemos ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, nós abordamos essa questão do discurso de ódio na internet, não é? E o presidente da Assembleia, ele deu uma sugestão, não é? De que maneira poderíamos levar, não é, para as Nações Unidas, não é, algum tipo de campanha, algum tipo de ação, algum tipo de iniciativa que pudéssemos criar, não é, um sentimento global de que a internet deve ser algo utilizada para disseminar o bem, não é? Para disseminar a cooperação, para disseminar a solidariedade, não é? Para disseminar o respeito. O senhor tem alguma ideia de que maneira poderíamos, não é, trabalhar esta problemática na perspectiva educativa? This is a very important topic. Isso é um tópico muito importante. And yes, there are Sim, governmental agencies há agências governamentais around the world ao redor do and mundo non-governmental organizations e, also e
agências não governamentais who are dedicating even right now resources and que energies estão dedicando neste momento recursos to e address energia the issue of the use of the internet. para abordar a temática do uso da internet. The office I mentioned earlier, O escritório, the Office for the Prevention of Genocide and a Incitement to instituição Hate Speech, que eu acabei de mencionar há pouco, incitement to violence, for example, contra o genocídio e a violência at the United Nations, nas Nações Unidas, they have put in place programs. eles colocaram e desenvolveram um And programa. actually, I was invited in March 4th and 5th. I was speaking on these topics at the E, UN. de fato, eu fui convidado em março, no dia 4 e 5 de março, eu estava falando nas Nações Unidas. So there is a growing mobilization. Então, há uma mobilização crescente. And I think state actors like Brazil, E eu acho que alguns atores estatais, como o Brasil, through their representatives in the international arena, por meio dos seus representantes na arena internacional, can sponsor and press this very issue at the UN also. podem promover essa temática, este tópico também. Because, Por quê? you know, hate speech is about the violence that I was talking about earlier. O discurso de ódio é sobre a violência que eu estava falando. But sometimes what makes it difficult Mas, to solve this problem? Às vezes o que dificulta resolver estes problemas, It's sometimes people see this as conflicts of rights. as pessoas às vezes veem isso como conflitos de direitos. For example, Por exemplo, they will say, well, I have freedom of expression. eu tenho a liberdade de expressão. And then people start reflecting. Então as pessoas começam a refletir sobre But isso. how far Mas até onde should the freedom of expression go? deveria a liberdade de expressão ir? Should I be allowed to say anything? Eu deveria ter o Limitar. direito de falar qualquer coisa? Or are there boundaries Ou há sim limites and limits e barreiras beyond which people should not go? além dos quais as pessoas não deveriam passar? You know, denigrating, degrading other people? Denegrindo e rebaixando outras pessoas? That's not decent. Isto não é decente. So, from a legislative perspective, Então, de uma perspectiva this legislativa, is where the discussion also will continue aí é onde a discussão também deve continuar, without being authoritarian, sem ser autoritário. without canceling the rights of, like freedom of expression, for example, Sem, por exemplo, violar outros direitos, como a liberdade de expressão. but to talk about a consensus about human dignity. Mas para abordar a temática do consenso sobre a dignidade That humana. violence, whether physical or verbal, Que a violência, seja física ou verbal, should not be used against other people. não deve ser usada contra outras pessoas. It is indecent to insult one another. É indecente insultar um ao outro. But sometimes even unfortunately, Mas, at às every vezes, level, even political and religious, Muitas vezes, em todos os patamares ou níveis, até religiosamente e politicamente, people take the liberty to insult other as people pessoas tomam a liberdade de insultar outras because pessoas. they are different. Porque elas são diferentes. So yes, Sim. this agenda should be pressed forward. Esta agenda deve ser levada adiante. That there are regulations, Que há, norms, sim, regulamentações, but at the limites, same time Mas- encouraging freedom of expression for good, ao mesmo tempo encorajando a liberdade de expressão para o bem, not to harm, para não not ferir, to hurt, não machucar, not to humiliate. não humilhar. You see again Novamente, those violent practices, Essas basically. práticas vis, basicamente. And the state, E o Estado it's responsibility é a responsabilidade do to Estado oversee the well-being and harmony in society. para averiguar e gerenciar essa igualdade na sociedade. E quando... Perdão, deputada, quer fazer uma pergunta? Eu queria só Por complementar favor. esse ponto que eu considero sensível e importantíssimo. Nós estamos falando de convivência de direitos, não é? Porque quando nós estabelecemos hierarquia de direitos, esta liberdade, como a de expressão, não é? Ela é mais relevante ou mais importante do que, por exemplo, a liberdade religiosa. Né?
eu sou favorável a que os direitos ocupem hierarquicamente o mesmo patamar, mas que eles sejam harmonizados. Eles sejam exercidos de forma harmônica, sem que um se sobreponha ao outro. E aí eu estou falando da liberdade religiosa e a liberdade de expressão, não é? Um não pode se sobrepor ao outro, mas é imperioso que eles convivam, não é? Em respeito ao exercício de cada um, só para complementar. Right, just to complement your This is point. extremely important. Isso, na verdade, é bem The importante. issue that Her A Excellency questão raises, que a Vossa Excelência coloca not to establish para a não hierarchy of rights, estabelecer uma hierarquia de but direitos, a simultaneous mas uma simultaneidade caring of all the rights. no que diz respeito aos outros direitos. And one eloquent example is E, actually e um exemplo bem oportuno, eloquente sobre isso, the pillars of the UN. os pilares das Nações Unidas. I remember some time ago I mentioned that here. Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu mencionei isso aqui. The first pillar of the UN, O primeiro pilar das Nações Unidas, what really seems to matter to the international o community, que realmente parece interessar a comunidade internacional, is peace and security. é a paz e a segurança. But then people realize Mas aí as pessoas well, you percebem cannot have peace and security que você não pode ter paz e segurança if there is no justice. se não há justiça. So that becomes the second pillar, Então, justice. esse se torna o segundo pilar, justiça. Like the Millennium Development Goals, the Sustainable Como os Development Goals, objetivos do milênio, the right of women, os and direitos das so- mulheres e and assim em diante, e children. crianças. All that enters in the second pillar. Tudo isso está abordado pelo segundo pilar. But then they realize you cannot have peace and security Mas eles percebem que você não pode ter paz e segurança and justice e justiça without having human rights. sem ter direitos humanos. And all human rights. E todos os direitos humanos. And among them, of course, we Entre emphasize eles, religious freedom. sim, nós enfatizamos a liberdade religiosa. Not because of the doctrine of a hierarchy of rights, Não por causa de uma doutrina de hierarquia de but direitos, because of its pivotal position and support of all the mas other por causa da rights. sua posição como um pivô ali no suporte dos outros direitos. But yes, I think there is Sim, here eu acho que a constant care of all. deve haver um cuidado constante. We cannot just defend people's right to freedom of thought. Nós não podemos apenas defender o direito das pessoas sobre a liberdade de pensamento Without defending them for the right to have freedom of food. sem defender, por exemplo, o direito de ter alimento, a alimentação. Pois é. Eu queria saber também que estamos falando de liberdade religiosa entre pessoas, mas quando o Estado não colabora para a liberdade religiosa, eu digo isso que quantos milhões de pessoas estão desterradas, estão exiladas por conta da opressão, por não poder professar a sua fé. Sim. Sim? Eu só queria A dizer... senhora fala no Brasil e... Exatamente. Aí eu volto à questão, né, de que é preciso aprender a receber. Né? Você mencionou aí quantas pessoas estão desterradas porque lá no seu país eles não conseguiram garantir o seu direito. Aqui no Brasil, e eu quero enfatizar isto, nós estamos, do ponto de vista legal, nós estamos protegidos por uma legislação nacional, não é, que regula todos os direitos fundamentais, que é a Constituição Federal do Brasil. E o Brasil criou estas condições com clareza. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, diz que ninguém será privado de direitos nesse país em virtude de crença religiosa. Sim. Né? Portanto, e eu concordo com você, não é? Os estados, as nações, elas precisam, do ponto de vista legislativo, criar condições, inclusive para que os desterrados Possam. que aqui venham. Aliás, esse direito que eu mencionei aqui, ele está garantido para brasileiros e estrangeiros. Sim. Né? Então, eu respondo pelo Brasil de que, do ponto de vista legal, a garantia à liberdade religiosa é ampla, não é? E quando a lei fala que ninguém será privado de direitos em virtude da crença, abrange brasileiros e estrangeiros que vierem para o nosso solo brasileiro.
And that comprises Brazilians and foreigners as well. E mundo afora? What about worldwide? Well, but it is the same principle É o mesmo princípio in any democratic society. em qualquer sociedade democrática. One of the foundational features Uma das características fundamentais is that every person, every citizen is accountable é que cada cidadão é responsável to the constitution of the country. à Constituição daquele país. But in every democratic society, Mas em cada sociedade democrática, the state is also accountable o Estado também é responsável to the constitution. à Constituição. In other words, nobody above the law. in that Então, em sense. outras palavras, ninguém é acima da lei. That is foundational. Isto é, na fundação do assunto. Fundamental. But as I was mentioning earlier, Mas como eu mencionava anteriormente, in the world, no mundo, about 5 billion people há aproximadamente 5 are bilhões not de pessoas enjoying their freedoms. que não estão desfrutando das suas liberdades. There is social hostility, yes. Há hostilidade social, sim. But sometimes Mas às vezes, you also have você state restrictions to tem people's freedom. restrições à liberdade religiosa. Sim. And sometimes E às vezes, this happens isto in acontece many cases, not all, but Em in many muitos cases, casos, não em todos, mas em alguns. when the state chooses a religion Quando o Estado escolhe uma religião and impose it, e a impõe, minority people as minorias tend to suffer in such contexts. tendem a sofrer em tais contextos. But you also have states Mas você também tem estados where the minority onde a minoria is actually dominating the country. Na verdade, the minority religion. domina o país, não a minoria religiosa. And there also you have violation. E ali também há violações. The ideal A ideia, in the human experiment no experimento humano, since the Enlightenment, desde o Iluminismo, and of course in France and many other places, E claro, including Brazil, na França e em muitos outros lugares, incluindo o Brasil, there was like a march towards the separation of church and state. houve sim como uma marcha em direção à separação de Estado e Igreja. Sim. Different spheres of responsibility. Diferentes aspectos de responsabilidade. When the church Quando a Igreja uses the state usa o Estado or dominates the state, ou domina o Estado, what you have o que você tem is violence. é violência. Through inquisitions, torture in the Por meio past. de inquisições e torturas no passado. But the modern world Mas no mundo moderno, brought a new era trouxe uma nova era, where violence is not legitimized. onde a violência não é mais So legitimizada. the church Então, tends to say, okay, we let the state rule the affairs of the state. a Igreja tende a dizer, deixa o Estado cuidar dos assuntos de Estado. E o Estado sabe? Does the state know that? É importante perguntar, doutor Job, sobre o caso que a nossa produção apurou mais recentemente, que em Brasília um templo de matriz africana foi profanado, os seus símbolos vilipendiados, porque a autoridade local do governo do Distrito Federal não reconheceu aquela casa como um local religioso. Como disse Mr. Job no primeiro bloco, o local, a catedral, a sinagoga parece que fazem a diferença. It seems like it does make a difference. How do you address that? This is where I Aí, think the state should, Eu acho, it's not separation as if there is no relationship. não é separação como se não houvesse relacionamento. Sim. There is, like in many states, Em muitos estados, of course, Claro. to have civil peace, para ter paz civil, the state should acknowledge the existence of religions o or Estado religiosities, precisa spiritualities. reconhecer a existência de religiões, religiosidades, rituais, But the state has its own law mas o Estado tem a sua própria lei to facilitate the recognition of those groups. para facilitar o reconhecimento desses grupos. In many countries, Em muitos países, they ask for registration, for example. eles pedem o registro.
just to make sure that this religion para ter certeza que esta religião is not doing harm to society. não está machucando, ferindo a sociedade. So that is why in every Causando context there must be discussion. Então, neste contexto, deve haver discussões. I know Eu sei, there was a time houve um tempo, in some countries, em alguns países, even a majority Christian religion que uma maioria cristã tended to suppress minority spiritualities, for example. tinha uma tendência de suprimir outras minorias espirituais, religiosas. But the more we go into the postmodern era, Mas postmodern era, quanto mais nós passamos desta era the pós-moderna, more there are dialogues. adentramos a ela, mais há diálogos. Then the government increasingly recognizes this group. Então, os governos, aos poucos, mas de uma forma crescente, reconhecem esses But grupos. it's like a social contract, Mas é como um contrato social. meaning that this group, they have to be part of the building of society for Cujo good, the common good. significado é que este grupo deve participar da sociedade na construção do bem. This is really important. Isso é muito you know. importante. Maybe we don't have any more time. Talvez to nós não expand tenhamos on mais that. Sim, tempo, é mas só o agradecimento da we just want doutora to Damares ao thank nosso Damares. convidado, por favor, doutor. Eu quero agradecer à TV Alesp, agradecer ao telespectador que nos assiste, agradecer ao meu convidado aqui para participar dessa grande festa de celebração da liberdade religiosa em São Paulo, que deixou os Estados Unidos da América para nos atender, não é? E dizer que é uma honra recebê-lo e desfrutar da sua amizade e da sua parceria de trabalho. Muito obrigada. Thank you very much. I'm very honored. muito obrigado, estou muito honrado. Thank you. Muito obrigado, doutor Jonathan. Muito obrigado, deputada meu doutora Damares. Volte mais vezes, traga esse tema candente para esta Casa de Leis e para a TV Alesp, para o nosso telespectador. Obrigada, meu amigo. O Em Discussão Convida fica por aqui. Esse programa você vê e revê também na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Eu espero você. Vale a pena.